Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Boa noite, boa tarde, bom dia, um salve para os da madrugada. Está no ar mais um programa Maré Alta. Eu sou Patrícia Camargo e hoje é mais uma quarta-feira aqui na Baixada Santista. Estamos no dia 14 de abril. O país segue em luto pelas quase 360 mil vidas perdidas, sendo só ontem 3.808. Isso segundo os dados que constam no site covid.saude.gov.br. As manchetes da semana vêm sendo em torno da CPI da Covid. E hoje, o Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou por 10 votos a 1 a instalação da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Então, vai ser montada uma comissão parlamentar de inquérito no Senado. A CPI pretende apurar a conduta da União, e quando a gente está falando da União, a gente está falando do chefe do Poder Executivo em âmbito federal, que é o Bolsonaro. A conduta dele na pandemia e o uso de recursos federais por estados e municípios. O próprio Senado é que vai definir procedimentos de funcionamento dessa comissão, se ela vai ser realizada de forma presencial ou remota, por exemplo, eles que vão decidir. A leitura do pedido dessa CPI por Pacheco quer dizer que a comissão já foi criada. Agora o requerimento deve ser publicado no Diário Oficial do Senado e depois o colegiado deve ser formado por 11 membros efetivos e 7 suplentes. Em princípio, a comissão terá duração de 90 dias, mas esse prazo pode ser estendido por até um ano a pedido de pelo menos 27 senadores. Trata-se de um longo processo, gente. São muitas as variáveis para o rumo de uma CPI, Muitas dessas comissões sequer chegam ao fim. Outras chegam, mas com relatórios domesticados, neutralizados de polêmicas. Não à toa ficou comum dizer que sabemos como uma CPI começa, mas nunca como ela termina. Nós vamos acompanhar. Bom, vamos ao assunto da semana, aos assuntos da semana. Eu estou aqui conectada com o Fernando Figueira, que é psicólogo e trabalhador da saúde na rede pública, que está em Itanhaém. E aí, Fernando, boa noite. E aí, gente? E estou também com o Ricardo Rugai, professor de História na rede pública, que está em Santos, assim como eu. Salve, Rugai. Queria dar um oi para tu e também que você dissesse que álbum que vai acompanhar a gente hoje. Boa noite, gente. O samba que a gente vai ouvir hoje é de um compositor de Osasco chamado Thiago do Gueto. Não é de um disco específico, mas são faixas selecionadas que a gente vem ouvindo há algum tempo, que falam da situação da periferia e inclusive de situações da pandemia atualmente. Curtam aí, depois acessem, que é uma grande revelação do samba muito desconhecida do público em geral. Nosso primeiro assunto vai ser sobre o armamento no Brasil e no segundo bloco a gente vai falar sobre o kit Covid. Na véspera do carnaval, que não houve em razão do luto pelas centenas de milhares de mortes pela pandemia, o presidente da República teve o senso de urgência para publicar uma edição extraordinária do Diário Oficial da União para apresentar à nação mais 4 decretos que aumentam o descontrole de armas e munições do país. Esse senso de urgência não ocorreu para buscar vacinas, máscaras, oxigênio, médicos, empregos ou alternativas para milhares de estudantes sem acesso ao ensino à distância durante a pandemia. Não se tem notícia de publicações emergenciais para se abrir mais leitos hospitalares, para se permitir uma renda mínima para que as pessoas pudessem ficar em casa e, assim, retardar a circulação do vírus, que mata mais de 3.000 pessoas por dia no país. E nessa terça-feira, ontem, entraram em vigor 4 decretos editados pelo presidente que flexibilizaram as regras de compras para armas. O acesso mais fácil da população foi uma das principais promessas da campanha de Bolsonaro em 2018.
E quando os decretos foram editados, no entanto, a oposição acionou o STF, o Supremo Tribunal Federal, e nessa segunda-feira a ministra Rosa Weber, relatora do caso, suspendeu alguns trechos. Com isso, os decretos entraram em vigor parcialmente. O plenário do STF ainda analisará o caso e poderá manter ou derrubar a decisão de Rosa Weber. Lembrando que decretos são atos do presidente da República que devem regulamentar leis. Por isso, não precisam de aprovação do Congresso Nacional, como projetos. Os decretos do Bolsonaro regulamentam trechos do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003 no governo do então presidente Lula. Eu vou pedir para o Ricardo começar com a gente, falando sobre tudo isso que está acontecendo, de no meio da pandemia o Bolsonaro está fazendo de tudo para cumprir aí essa promessa feita durante a campanha. Pois é, né? A gente falou algumas vezes aqui que o Bolsonaro é honesto em algumas coisas, né? E ao mesmo tempo a gente também falou que ele é extremamente cara de pau e mentiroso em outras, né? Os decretos relativos ao armamento geral da população é uma das faces onde o Bolsonaro é profundamente honesto. Ele não mentiu para ninguém antes da campanha, ele prometeu isso e está trabalhando arduamente para cumprir, né? Se a gente pensar na política que ele tem aplicado para o armamento geral da população, editado decretos, normas, baixado imposto para importação, trabalhado junto a grandes empresas de armamento do exterior, né? E depois o que a gente vai comentar no segundo bloco, que é a distribuição em massa de cloroquina via Forças Armadas, né? A maior parte dela produzida em laboratórios das Forças Armadas, a gente vai ver que aquele termo desgoverno fica mais estranho ainda, ou até descabido. Por quê? Porque nas políticas que interessam para o governo Bolsonaro funciona. Ele funciona, ele produz, ele distribui, ele tem logística, ele ativa mecanismos jurídicos, políticos, econômicos para fazer as coisas acontecerem. Qual o interesse do Bolsonaro em armar a população? Ele não está armando o conjunto da população, obviamente, né? Ele está armando aí muito mais um setor da população simpático a ele, em primeiro lugar, e em segundo lugar, simpático com grana no bolso, porque comprar arma legalmente aqui nesse país, eu não tenho os dados exatos, acho que o Fernando até pode ajudar na fala dele sobre isso, né? Não sai barato para ninguém, né? A população pobre, quando pretende e consegue se armar, normalmente obtém armamento de forma ilegal, né? Até nisso ela vai ser criminalizada, né? Então os cidadãos de classe média mais ricos vão poder se armar de maneira legal. O teor geral dos decretos é facilitar a compra de armas em todos os sentidos, né? Quantidades maiores, calibres maiores, quantidade de munição maior, né? E aí é interessante ver o seguinte: tem dois caminhos, né? Duas grandes vias para compra de armas no Brasil. Por um lado, né, pelo caminho civil, através de liberações da Polícia Federal, podem comprar armas o cidadão comum, os servidores públicos, embora a gente saiba que entre esses servidores, a maior parte de quem compra seja ligada à Polícia Civil, advogados, procuradores, ao aparato judiciário como um todo, e empresas de segurança. São eles que têm comprado, e isso aumentou de 94 mil para 180 mil de um ano para o outro. Por outro lado, a gente tem as armas que vêm através das Forças Armadas e das PMs e dos bombeiros, para eles próprios, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, são eles que dão as licenças para colecionadores e caçadores. Essas duas categorias muito estranhas aqui no nosso país, né? E que a gente vem se acostumando. Já temos quase 400 mil armas em poder de colecionadores e caçadores. Então os números estão crescendo, né? E segundo um levantamento, né, feito por alguns institutos, né? Instituto Igarapé, Instituto Sou da Paz, o jornal Globo publicou, em 2017 tinha 620 mil armas no Brasil. Agora a gente tem 1.151.000 armas. Menos de 3 anos depois, né, a gente praticamente dobrou o número de armas do país. Fernando, eu sei, a gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, né? Não é qualquer um que vai conseguir comprar essa arma aí, né? Pelo menos legalmente.
Fala um pouco para a gente o que você pode trazer aí de dados. Bom, Patrícia, primeiro, acho que tem uma questão anterior a essa, né? Porque acho que o Bolsonaro joga com uma ideia muito presente no senso comum, né? Primeiro, a questão seria a gente se perguntar assim, qual é a proposta, qual é a política pública de segurança que a gente consegue visualizar vindo do governo federal, assim. Não há. Não há. A gente não consegue visualizar nenhum tipo de política nesse sentido. Primeiro porque o Bolsonaro não propõe nada, né? O que o Bolsonaro propõe é sempre mais caos. E isso sustenta o governo, né? A gente vai lembrar que desde o primeiro dia do governo, sem sequer precisar da oposição, o Bolsonaro cria uma crise atrás da outra. Em relação especificamente à segurança pública, como eu disse, ele não propõe nada, ele provoca mais caos. E isso trabalha com a ideia, como eu falei também aí no senso comum, de que no Brasil falta justiça, de que no Brasil tem impunidade, de que as coisas, de que a lei não funciona. O que também me parece uma grande falácia, né? Também é uma mentira, a lei funciona, sim. E ela é bastante rígida para uma boa parte da população. Ela não é rígida e ela adquire essa dimensão de impunidade quando ela é seletiva. Então, para algumas pessoas privilegiadas no país, a lei tem um conjunto de brechas, tem um conjunto de possibilidades e recursos e tal. Para a população mais pobre, não, isso não existe. Acontece que pelo manejo discursivo aí da coisa toda, a gente começa a acreditar, ou pelo menos boa parte da população começa a acreditar, que ter direito a se armar é o que vai garantir a segurança de cada um. E claro, porque boa parte da população está sujeita mesmo a sair de casa bem cedo, para o ponto de ônibus enquanto o dia está amanhecendo, ou vai para os serviços de saúde, ou para outros lugares em que está escuro, e é sujeita a ser assaltada e tudo mais, né? Isso não é incomum no nosso cotidiano. Neste momento, a gente está discutindo assim, a fome, a gente está discutindo as pessoas que se esforçam para manter minimamente as condições de vida. Se é desta forma, né, quem é que neste momento vai estar preocupado em comprar arma? Se as pessoas estão preocupadas em comer, quem é que está preocupado em comprar arma? Né? E aí vale então a gente lembrar assim, qual é o custo disso? Eu não sei se os ouvintes já tiveram a curiosidade para saber o preço de uma arma. Veja, a arma mais barata que você encontrar, você vai pagar em torno de 3 mil, 4 mil reais. Isso não é assim, quando a gente pega a média salarial, né, e o custo de vida, não são as pessoas mais pobres que vão ter acesso a isso. Me parece que mesmo essa história de que dos clubes de caçadores, que aumenta o número de registro no Brasil, isso é um migué, né, gente? Assim, isso você tá armando uma parcela da população que tem simpatia com a extrema-direita e que repete o que se faz nos Estados Unidos. Os clubes de caça nos Estados Unidos também são formas de armar a extrema-direita americana. Então, acho que, resumindo aí, Patrícia, tipo a ideia de que você joga com isso, armar a população se transforma na saída mais simples, mas ainda assim é uma falácia, porque ela não é uma saída real, de que o problema de segurança pública vai ser resolvido desta forma. Quando, na verdade, me parece que há um interesse político em relação a estas liberações, ou as tentativas de aumentar o acesso a armas, né? Que, como o Rugai falou, está funcionando. Rugai, tem um monte de coisa por trás disso, né? Como o Fernando já levantou aqui algumas. E tem algum interesse, eu não sei se você está por dentro, tem algum interesse especial em relação das indústrias de armas? Tem uma disputa, parece, pelo mercado brasileiro? Sim, a indústria internacional de armas, né, que é a indústria legalizada mais rentável do capitalismo, né? Ela só perde para os negócios ilegais, né, como tráfico de drogas, por exemplo.
A indústria armamentícia lucra mais que petróleo e que qualquer outro negócio. Então muita gente está de olho aqui no Brasil, né? Tem a crítica à fábrica de armamento nacional, que eu nem vou citar o nome, né? Por parte do próprio aparato policial, né? Se critica essa empresa, se pede abertura do mercado. Interessa também ao ala bolsonarista, ao ala de extrema direita, porque na disputa política, né? Todas as armas, metaforicamente, são válidas, inclusive as armas, né? Então você pode ter imprensa, você pode ter poder de mobilização, você tem as redes sociais e se você tem dois lados se defrontando politicamente e um dos lados, mesmo que não saque, está armado, você tem um elemento de coação aí no jogo político muito forte. Mesmo que esse grupo político seja derrotado eleitoralmente, não esteja no Estado, né, não conte com a polícia do seu lado, você sabe que esses caras têm poder de fogo, né? É diferente de você simplesmente ir lá e se digladiar aí no diálogo, no verbo, né? É uma outra parada, né? Então, o que está se constituindo com a política de armamento é basicamente pequenas milícias fascistas, né? Que podem se organizar nos bairros, nas famílias, nas igrejas, nos clubes de caça. Então, acho que é um pouco por aí. Para a gente finalizar esse bloco, Fernando, vamos trazer um pouco esse problema para o cotidiano, né? Para o dia a dia aí da população. O que vai acontecer com essa gente mais rica armada? Patrícia, acho que antes de falar dos efeitos do cotidiano, vale a pena a gente ainda ver uma nuance aí dos vetos e do decreto original. O decreto original autorizava a compra de até 8 armas para as pessoas comuns, né? Isso tem consequência prática de que aumenta a circulação, obviamente, de armas. E também uma outra consequência era que a compra ilimitada de projéteis. Então, você tem mais projéteis, você tem mais armas circulando no cotidiano. Além disso, é estendida a possibilidade de porte da arma, porque antes você pode ter a posse. A posse significa você tem a sua arma lá na sua casa, você não sai circulando por aí com ela. Quando você autoriza, tipo, porte de arma, e o porte de até 2 armas de fogo, significa que as pessoas vão estar no trânsito, nos bares, andando nas ruas, no trabalho, elas vão estar armadas o tempo inteiro. E aí, gente, assim, qual é a consequência disso, né? Eu nem falei, né, dos índices de violência no país, que já aumentaram durante a pandemia, por incrível que pareça, né? As pessoas mais em casa e os índices de violência aumentam, assim. A consequência disso é a gente alcançar níveis ainda maiores de violência, né, e de mortes por arma de fogo. Lembrando que a gente já tem números altíssimos, a gente é um dos países que mais mata. O efeito cotidiano disso aí, para encerrar, principalmente nas periferias do Brasil, é aumentar os números da violência, sobretudo os números de morte por arma de fogo. Que triste. Bom, daqui 30 segundos a gente volta para o nosso próximo assunto, que vai ser o kit Covid. E a solidão que pouco a pouco mata. Pobre preto operário nunca foi ladrão. Mora no barraco, constrói mansão. Farinha, ovo frito, um arroz com feijão. Conversa com Deus à luz do lampião. Me sinto tão pequeno, bigode na palma da sua mão, ó Deus. No livro que escreveu, diz que nunca abandona nenhum filho seu. Minha fé é gigante, vou sempre adiante e sem timidez. Estamos de volta e vamos falar sobre o kit Covid. Vou deixar uma manchete aqui para esquentar o assunto, né? Ministério Público investiga suspeita de pressão sobre médicos sobre remédio sem eficácia. Existe uma suspeita que médicos da rede Prevent Senior estariam sendo pressionados para prescrever remédios sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Na verdade, foram os próprios funcionários, né, da Prevent Senior, médicos, que denunciaram isso, né, que estão pedindo aí uma atenção. E eu vou chamar o Fernando para começar e queria perguntar assim, Fernando, os médicos estão sendo pressionados e ao mesmo tempo
quando alguém está com sintomas de gripe e provavelmente que acha que é Covid e vai até o médico, a gente tem a impressão que as pessoas esperam sair de lá com algum medicamento, porque se não é hora ainda de ser internado, né? Eles deveriam sair de lá com recomendações para ficar em casa e se cuidar para não transmitir para os outros e no máximo tomar aí um analgésico, se eu não estou enganada. O que você acha dessa expectativa das pessoas quando elas vão, né? O que os médicos fazem? Patrícia, nunca é demais a gente reafirmar uma coisa, né, que a gente veio a alguns programas dizendo, né? A pandemia mostra os graves problemas sociais, econômicos que a gente tem no país, né? Uma outra questão que a gente pode apontar, né, reafirmar, que a gente não viveu durante esse tempo, são as campanhas sistemáticas, né, em relação à Covid. A gente não viu isso. Ao contrário, o que a gente viu foi um governo que trabalhava como um agente da pandemia, né, um agente do caos, como tipicamente o Bolsonaro e faz o caos, porque o governo precisa se sustentar a partir disso. Acho que essa é uma questão, né, que a gente também sempre tem afirmado aqui. Bom, acho que também historicamente a gente vive no país um processo em que não é só agora durante a Covid, mas a gente vive um processo de medicalização há algumas décadas em que as pessoas vão ao médico, as pessoas vão ao serviço de saúde e na medida que elas não saem de lá com uma receita ou com um pedido de exame, elas não se sentem atendidas. Isso quer dizer que, culturalmente, a gente começou a construir uma ideia de que o cuidado em saúde encontra a sua centralidade na medicalização e em nenhuma outra estratégia. Qual é o efeito disso no cotidiano? Os médicos se sentem também pressionados a receitar ou a pedir exames que às vezes não são necessários, né? Porque ele responde a essa demanda. E as pessoas só saem de lá achando que elas tiveram atenção, elas receberam cuidado, elas foram bem atendidas, que o atendimento funcionou a partir destes pedidos. Isso é um problema histórico que a gente vive e que a gente precisa construir alternativas para isso. Isso é um problema também, como a Covid ele se agrava, porque a gente está falando, né, de uma questão ainda sobre vida e morte, o que tomar com a Covid, já que a gente sabe da gravidade dela, né, o que a gente pode fazer para melhorar as condições de saúde quando acometidos pela doença. E aí eu acho que a gente chega numa condição a gente chega num dilema, na verdade, para os profissionais de saúde e também para os médicos, né? Então, se a doença não tem uma medicação específica, se a gente sabe que cientificamente o kit Covid não funciona, e aí, o que fazer? Acho que esse é uma questão central e que implica a formação, implica a perspectiva de saúde, implica inclusive a gente desfazer a ideia de que medicar é sinônimo de saúde no país. Ricardo, vou falar uma notícia que é de 1 ano atrás. Estados Unidos anuncia o envio de 2 milhões de doses de cloroquina para o Brasil. Comunicado da Casa Branca destaca a parceria entre governos Trump e Bolsonaro no combate à pandemia e confirma pesquisas conjuntas sobre medicamento não recomendado pela Organização Mundial da Saúde, maio de 2020. Eu acho que dá para juntar o que o Fernando estava falando agora, pensando que é tipo a fome com a vontade de comer, né? Então a população brasileira quer algum medicamento. E o ano passado o Bolsonaro encheu os estoques do Brasil de cloroquina. Pois é, a notícia é do ano passado, né? E vale a pena ser investigada pela CPI recém-instalada, né? Porque o governo brasileiro garante que esse medicamento foi doado e não foi comprado. Se isso é verdade ou não, talvez a gente saiba em breve, né? Mas, para além disso, foram produzidos mais 3 milhões e 3,23 milhões de unidades de cloroquina, né? Por laboratórios da Marinha e do Exército Brasileiro.
A logística deles, nesse caso, ao contrário do fracasso da logística do Pazuello com a vacina, com o oxigênio, até com os insumos, né, para intubação, foi excelente. Tem cloroquina até a tampa em tudo que é lugar de município e de estados. A cloroquina, na verdade, está encalhada, né? Tem um trabalho para desencalhar essa cloroquina, né? Talvez porque se sobrar, se aparecerem estoques abarrotados, né, nós vamos ter a prova cabal da ineficácia, que a gente nem vai aqui discutir, porque já está mais do que comprovada. Agora, é muito importante a gente pensar o seguinte, né? Numa sociedade de mercado, onde a saúde é vista como um ato de consumo e a saúde privada é muito estimulada, como é que você vai até um posto de saúde ou até a unidade de pronto atendimento e sai sem uma mercadoria? Você precisa sair com algo dali, né? Não basta dizer que a pessoa tem que mudar hábitos, atitudes, comportamentos, né? Ela quer ouvir que se ela pegar aquilo ali e tomar, aquilo vai resolver o problema. E a pandemia vem justamente dizer não tem o que tomar, nada do que você tomar vai resolver ou vai amenizar significativamente os efeitos disso. Aliás, gente, né, vou falar assim, só é uma pandemia porque é assim. Se tivesse que tomar, não seria pandemia, né? Então, existe uma atitude individual e coletiva, né, em que é muito difícil as pessoas tomarem, ou principalmente quando as lideranças estimulam o contrário, né? Agora, essa coisa da cloroquina, ela reúne tudo isso, né? O ato de consumo na saúde, que já vem sendo estimulado por uma sociedade cada vez mais privatista e de mercado, o exército e a marinha como grandes produtores, o governo Trump como fornecedor do medicamento, e uma verdadeira guerra que se instalou, onde até o Conselho Federal de Medicina não toma uma posição clara, e a gente sabe por quê. Porque a elite médica do Brasil é de direita bolsonarista e politizou uma questão científica, né? Então nós estamos diante dessa situação aí. Um gasto imenso, né? E o pior, né? Se fosse algo inócuo, né? Só um placebo, mas não, é um placebo que faz o cara ir para a rua se achando de boa e fazendo a contaminação ir para frente e a gente virar aqui um campo a céu aberto de cultivo de cepas, né? Até que a gente produza alguma que drible as vacinas existentes. E a cloroquina está no centro disso aí. E não é só a cloroquina, né? Antes de passar aqui a palavra para o Fernando, vou ler aqui uma mensagem de WhatsApp, um print, onde ela é atribuída a um diretor da operadora e diz: bom plantão a todos e enfatizo a importância da prescrição de flutamida 250 mg de 8 em 8 horas para que todos os pacientes que se internarem. Estamos muito animados com a melhora dos pacientes. Ou seja, isso veio da boca de um médico. Parece que isso é uma coisa instruída pelo laboratório, né? E, Fernando, as pessoas não se importam, então, esse remédio aí ele é para outra coisa, é remédio para câncer de próstata, se eu li bem aqui. As pessoas não se importam que elas vão tomar? Patrícia, primeiro só uma coisa, Raul, assim, porque eu acho que as pessoas não ficam de boa não, cara. As pessoas tomam aí o kit Covid e o que as estatísticas estão mostrando, elas estão adoecendo, né? Elas estão produzindo doenças do rim, por exemplo, né? E outras mais. Então o cara não fica exatamente de boa, né? Acho que uma outra coisa, assim, acho que tem a ver com isso, Patrícia, que é, quando eu terminei, né, a primeira fala dizendo assim, pô, o que fazer? Cara, tem muita coisa para fazer, né? E os cuidados são relativos aos sintomas, né? A nossa formação não é em medicina, mas acho que isso são percepções gerais, né? Que a gente consegue, inclusive, conversando com os próprios médicos. Então, você tem um conjunto de estratégias de cuidado. A grande questão é que o kit Covid não dá conta disso, né? Ele não é feito para isso. E ele se transformou numa estratégia do governo federal para tentar, de novo, uma estratégia descabida e tudo mais, né?
acho que a gente está falando também, culturalmente no nosso país, os médicos possuem uma autoridade. A gente, se de um lado a medicação ela se transformou em alguma dimensão como sinônimo do cuidado em saúde, os médicos também, de alguma forma, se transformaram nessas autoridades do cuidado. Né? E aí, assim, imagina o peso da população. Gente, você fica num dilema. Você tá vendo na televisão, dizendo que as pessoas estão morrendo pela Covid. O médico tá te passando uma coisa que uma parte da mídia alternativa tá dizendo que aquilo não tem eficácia, mas é aquilo que o médico tá te colocando. E aí? É preciso ter coragem para não tomar aquilo. Porque, de fato, é um dilema. E considerando, como eu falei, esse aspecto cultural na nossa sociedade, né? E no caso da cloroquina, acho que todas as mídias, Fernando, falaram que, inclusive, já saiu da boca de um dos ministros da saúde e a Organização Mundial de Saúde também condena. Esse é bastante grave, né, o que está acontecendo. Eu vou... Posso uma questão, Patrícia? Porque Claro. Acho que tem a ver, assim, olha só. A gente tem no país, a saúde no país, ela é dividida em setores, em grandes setores. E a gente tem a atenção básica, que são as unidades de saúde, que são nos bairros, que são perto da casa das pessoas, como organizador da saúde. Acontece que, pelo desinvestimento, inclusive pela mudança que o próprio governo Bolsonaro provocou desde que assumiu na organização da atenção básica, a gente não consegue, acho que a população, de forma geral, ela não consegue perceber as estratégias que podem acontecer na atenção básica como que não são centralizadas na medicação, mas num outro conjunto de recursos que se pode ter, né? E isso na verdade, o que eu estou problematizando? Que existe uma noção de saúde no nosso imaginário que coloca no centro da coisa toda a medicação. E a mudança que a gente poderia provocar, que começa com a atenção básica, então os postos de saúde, esse conjunto de profissionais que estão mais perto das pessoas, a gente tem dificuldade de avançar de desmontar essa representação, né, essa coisa que está no nosso imaginário. Mas é isso, acho que o percurso que a gente vai ter que fazer é justamente compreender que o cuidado se dá em outras dimensões e não com a exclusividade da medicação. A gente está falando contra a medicação? Obviamente que não, ela é importante para muitas coisas. A gente está falando contra os médicos? Também não. Mas a vida é composta por diferentes dimensões, gente. Sim, acho que daí o tamanho da injustiça da cloroquina tá sendo ofertada dessa forma, né? Para ainda fazer mais uma provocação aqui para o Ricardo, uma matériazinha aqui da Pública, onde diz: como o governo Bolsonaro enviou 2,8 milhões de comprimidos para todo o Brasil. Notícia aqui de março, região norte recebeu mais de 500 mil de comprimidos, revelam dados obtidos pela Pública. O Exército fechou 1,5 milhão em contratos sem licitação para produzir cloroquina. Essa notícia é gravíssima, né? Sim, foi um total de 17 contratos sem licitação, né? O Exército e a Marinha produziram caralhadas aí de cloroquina, não deram conta de desovar essa cloroquina, absorveram uma parte, né, disso daí e pararam de produzir, né? Então, só tão bom assim, se desse tanto efeito positivo assim como eles alegam, por que parou a produção, né? Na verdade, mais para frente a gente deve até pautar aqui um pouco do olhar internacional que se tem sobre o Brasil, né? Que a gente vai ter uma noção maior ainda do absurdo que a gente está vivendo. A gente está tão dentro que a gente às vezes não, mesmo sabendo que está errado, a gente não saca a dimensão, né? Eu não sei se foi hoje ou ontem, o primeiro-ministro da França foi até o parlamento, tudo, falando sobre a Covid, um deputado começou a questionar ele, né, de maneira incisiva, para ele fechar as linhas aéreas para o Brasil. Afinal de contas, né, o Brasil está com uma das cepas mais perigosas, de exemplos de países que fecharam tudo, e como deputado é de oposição, né, o primeiro-ministro reagiu falando assim que ele defendia a cloroquina. E aí ele falou assim: você sabe, né, que o Brasil é esse país aí, o único país dos poucos países que defendeu cloroquina. E o parlamento inteiro foi às gargalhadas
e aplaudiu o primeiro-ministro. Então, olha a situação, cara. Se você por acaso está ouvindo a gente, defende esse troço de cloroquina, né? Procura aí quais países têm usado isso com sucesso e recomendam isso. Você não vai encontrar, né? Então você tem que estar muito convicto mesmo, muito fanático mesmo para defender um troço desse tipo na situação atual. Terminamos o nosso segundo bloco e já voltamos com o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Fernando, quem que o polêmico Plínio Marcos mandaria um esculacho essa semana? Acho que o Plínio Marcos mandaria um esculacho alto e sonoro. É desse jeito a expressão, gente? Para Tabata do Amaral, cara. Tabata do Amaral tem defendido o retorno às aulas, colocando a educação como as escolas, né, como um serviço essencial e dizendo que a escola nunca deveria ter fechado, ela deveria ter sido o último serviço a ser fechado e o primeiro a ser reaberto. Porque ela conhece as escolas das periferias, porque ela circula nas escolas da periferia e lá é o lugar em que as crianças têm cuidado. Bom, se ela circulasse pelas escolas da periferia, como ela está dizendo, ela ia ver que falta água, falta papel higiênico, falta um conjunto de coisas, né? Mas é isso, né? O que esperar de Tabata do Amaral? Rugai. O meu esculacho essa semana vai para a construção do maior Cristo Redentor do Brasil, né? Pela prefeitura da cidade do Encantado, no Rio Grande do Sul, né? Então, as pessoas estão buscando soluções mágicas mesmo, remédios mágicos. A cidade tem um nome de Encantado. E aí, não sei, no meio do auge da pandemia, a principal preocupação do prefeito é construir um Cristo Redentor de 43 metros de altura, que supera em 5 metros do Rio de Janeiro, né? Como se isso fosse relevante na realidade de hoje, né? Então a gente não tem nada a ver com a fé de ninguém, isso é um problema de cada um, né? Mas você usar os recursos públicos para fazer isso nesse momento, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que tomar esculacho mesmo. E o meu esculacho, eu tenho certeza que o Plínio Marcos também esculachar isso, é para a campanha do governo do Rio de Janeiro contra a Covid, onde mostra a imagem de um médico com a máscara de cabeça para baixo. O clipe nasal, gente, que tem que ficar posto no nariz, ele foi parar no queixo. Uma peça publicitária que custou 13 milhões e ela foi veiculada nas ruas e nas redes sociais. A Secretaria de Saúde simplesmente se desculpou e classificou o episódio como um equívoco e o material foi recolhido. Estamos chegando ao final. Obrigado a todas e todos que estiveram conosco até agora. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Corinho do Cavaco, Thiago do Gueto, mais uma vez, velho Ante. Esse samba que eu fiz retrata um pouco da vida do trabalhador brasileiro. Nossa vida é trabalhar pra tentar sobreviver, e sambar é o que nos faz esquecer. Cada dia um leão vou matar pra não morrer. Só meu Deus pra vir me defender. O pobre pra comer, sem dinheiro ele pede, de casa em casa um pão, e ainda tem quem nega o arroz e o feijão. Dobra o joelho e reza, e sem ter opção morre sem ter quem o enterre. Nossa vida é trabalhar pra tentar sobreviver,
E sambar é o que nos faz esquecer. Cada dia um leão vou matar pra não morrer. Só meu Deus pra vir me defender. Eu já rezei, pedi a Deus, ó Pai, perdoe os filhos teus. Eu quis plantar, mas não choveu. Ninguém regou, nada colheu.